Boa tarde, gente, novamente, dando sequência à programação oficial da Conferência Internacional, a CAL 2025. Solicitamos a todos que desliguem seus celulares e retornem aos seus lugares, enfim, consigam lugares, mas importante colocar os celulares no modo silencioso. A Conferência Internacional CAL 2025 tem patrocínio diamante do Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, e da Caixa Econômica Federal. Patrocínio ouro da Gransford, Articon, da MTEC, Lenove e Total CAD. E patrocínio bronze da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, a BIM, Fórum Brasil, Rio Books e Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia. Contamos também com a parceria da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Iniciaremos nossa próxima palestra com o tema Arquitetura da Paisagem. Então, né, disputado, está todo mundo entrando, dá para fazer uma fileira, ó, todo mundo que bonitinho, igual na escola. Então, vamos iniciar essa palestra com o tema Arquitetura da Paisagem, conduzido por Rafael Dodera. Rafael Dodera. Rafael, por favor, fique à vontade. Rafael, que é da IFLA, tiraram daqui, mas tudo bem. Rafael é da IFLA, pode sentar, fica à vontade. Também o Carlos Dias, que é daqui, Carlos Dias ABAP. Carlos Dias é da APAP, que tem a outra também que é. O Alessandro Fila, da ABAB. O Alessandro, que é da ABAP. Um é a ABAP e o outro é a ABAP. Isso, ela vai explicar aqui direitinho. E com a Luciana Schenck, né? Todo mundo maravilhoso, uma salva de palmas. Não preciso falar mais nada, né? Estamos todos aqui, então, para essa tarde de paisagem. Agradeço a presença de todo mundo, agradeço o nosso Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que pôde promover isso para nós, esse nosso encontro. Não é? E essa mesa ela tem como tema a invisibilidade da arquitetura da paisagem em uma terra em metamorfose. São 3 especialistas que vão compartilhar experiências e reflexões sobre o papel da arquitetura da paisagem. Alessandro Fila, presidente da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, a ABAP. Rafael Dodera, presidente da Federação Internacional de Arquitetos Paisagistas da região Américas, o IFLA. E Carlos Dias, membro do ICOMOS, Portugal, e da Direção Nacional da Associação Portuguesa de Arquitetos Paisagistas. É por isso que deu essa pequena confusão entre a ABAP e a APAP. E depois nós vamos ter uma surpresa sobre esse encontro também. Tá? Nós vamos começar com a primeira das palestras e eu vou chamar o nosso presidente, eu digo nosso porque eu sou uma afiliada da ABAP, não é? Alessandro Fila é coordenador do Colegiado de Entidades de Arquitetura e Urbanismo, CEAL-CAL-BR. É graduado, mestre e doutor em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado obtido no programa de pós-graduação do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Paraná. Fila também é coordenador da curadoria da Conferência Internacional CAL 2025, na qual fará uma reflexão sobre ensino, pesquisa e atuação profissional no campo da arquitetura da paisagem no Brasil. Bem-vindo, Fila. Boa tarde para vocês, mas eu não tenho palavras para falar da alegria de ver uma sala cheia, né, discutindo a arquitetura da paisagem. Na verdade, se a gente fizer uma pequena reflexão e olhar para essa conferência, a gente vai ver que a arquitetura da paisagem está sendo uma protagonista. E isso é uma conquista que a gente agradece a sensibilidade da presidente do CAL, mas é uma conquista que os conselheiros, que são abapianos e abapianas, vem trazendo para dentro do Conselho. Né? E a Luciana começou falando das DCNs, e acho que talvez, para nós da ABAP, a grande transformação que aconteceu não é só uma pequena mudança de nome, mas a equivalência dessa tríade de formação que é a arquitetura, o urbanismo e a arquitetura da paisagem. A gente está no mesmo nível, é o 3º parágrafo, já no início. Né? Então, essa é a conquista. E o tema de hoje é essa, por isso que a gente vai falar de uma invisibilidade ou de uma visibilidade, porque não é à toa que talvez a grande proeminência internacional da arquitetura da paisagem da China tenha aberto a nossa conferência.
Então, é uma invisibilidade ou é uma visibilidade? É isso que a gente vai falar hoje, né? Eu vou tentar falar rápido, porque a gente tem pouco tempo e tem bastante assunto, e para passar para os colegas e dizer que a gente combinou o uniforme, né? Nós três estamos de terno azul. Vamos lá. Então, vou falar o que é metamorfose, porque está entrando nas conversas, né? O que está se falando de metamorfose? Depois eu falo sobre o ensino, a pesquisa, a prática, e eu provoco no final com o que a gente faz com isso, né? Mas antes eu vou começar com uma provocação. Eu sou professor da Federal do Paraná, único da cadeira de Arquitetura da Paisagem. Eu tenho lutado há mais de 15 anos para ter um colega comigo, né? Mas o departamento não entende. A gente tem essa dificuldade, eu compreendo as dificuldades de contratação, mas nessas aulas que eu dou, eu tenho uma matéria muito específica, muito querida minha, que é Fundamentos da Arquitetura da Paisagem. Eu pergunto para os alunos do primeiro ano, vocês sabem o que é arquitetura da paisagem? E os 60 alunos não levantam a mão. Eles não sabem que, quando eles entram numa escola de arquitetura e urbanismo, eles também têm essa atribuição, né? Mas eu pergunto para o Google, se o Google sabe também. Isso eu faço todo ano. Todo ano que eu começo a aula, eu vou para o Google. O que é a arquitetura da paisagem? Né? E o que é a paisagem? E o que é um paisagista? E o Google sempre responde isso. Peguei a imagem de 2018, essa ideia de paisagem como natureza. O Google também não entende. E eu pergunto, paisagista, você sabe o que é um paisagista? Ele não responde. A gente não vê um profissional, a gente vê um monte de referências. Só que se eu pergunto, desculpa, eu pergunto aqui, deixa eu voltar. Opa, eu errei aqui. Arquiteto paisagista, ele não sabe responder, mas a hora que eu pergunto paisagista, ele sabe. Mas é isso que a gente faz? Não é. Então, o Google não sabe o que é paisagista, né? E é por isso que a gente luta por esse tema, que é tão importante, né? É uma das lutas nossas de trazer o que a gente faz como arquiteto que milita pela paisagem, né? Tá. Então, essa provocação para a gente entender o que nível que a gente está. E é por isso que é bonito ver a sala cheia, porque eu acho que muitos de vocês também vão ter essas mesmas dúvidas, né? Então, a gente vai tentar esclarecer um pouco em que pé que a gente está no século XXI. Quando a gente fala de metamorfose, eu gosto muito de citar esse livro, é um filósofo alemão morto, mas ele fala que a metamorfose é um novo mundo que emerge e que a gente não sabe explicar ele. E isso conecta um pouco com a palestra que a gente estava ali agora, com a Isabela falando do futuro, das incertezas, das megatendências. E ele fala que a crise climática é um agente dessa transformação e a gente tem que saber trabalhar. E a arquitetura da paisagem é a disciplina que lida com isso. Nós somos os profissionais que sabem lidar com essa questão e saber trabalhar, e trabalhar com isso, né? Bem, será que isso está acontecendo? Então, vamos fazer uma reflexão sobre o ensino da arquitetura da paisagem no Brasil. Eu escrevi um artigo em 2014, porque eu fui convidado a participar de uma palestra para falar como que era o ensino da arquitetura da paisagem no sul do Brasil. Fui lá, pesquisei todas as escolas, fui na internet tentar achar os projetos pedagógicos, as disciplinas, e produzi um artigo que refletia o estado da arte 10 anos atrás. Ano passado, comecei a fazer a coleta de novo e terminei agora, dias atrás, junto com 2 colegas, a Heloísa e o Mário, que estão aqui. E a gente vai falar 10 anos depois o que está acontecendo no ensino. Se naquele tempo a gente não tinha boas notícias, essas notícias também não são boas ainda. Então, a gente tem que, a partir das DCNs, batalhar muito por isso, né? Esse gráfico mostra a explosão de criação de cursos no Brasil. E ela está bem datado nos anos 2010. Agora, o mercado sentiu... Isso aqui é curso de arquitetura e urbanismo. A fundação de cursos de urbanismo. Lá no sul do Brasil, a primeira escola é no Rio Grande do Sul. E aqui a gente tem 2025, né, parando em 2024. Tudo bem, tem mais 5 anos, mas não vai seguir a tendência de 2010. Né? Então, a gente tem muita gente sendo formada no Brasil. E esse é o mapa que mostra onde estão os cursos de arquitetura no Brasil, né? Então, a gente consegue ver que há uma concentração pelas cores e pelos pontos. Bem, no sul do Brasil, 10 anos atrás, eu consegui, né, sozinho, levantar 83% dos cursos. Éramos 89%, agora somos 254%. Houve um crescimento de 185% de cursos em 10 anos. Se for olhar só o Paraná, crescimento de 258%. É muito curso, é muito profissional sendo jogado no mercado, né? Lá, em 2014, éramos 1/3.
Agora, em 24, a gente é 1/4. E esse é um paradoxo que eu queria falar, porque, embora tenha muito curso EAD online, a gente não consegue chegar aos dados. Você não consegue conseguir o dado da ementa, você não consegue o projeto pedagógico do curso. E esse é um paradoxo, né? Porque se o curso está online, como que o aluno consegue essa informação? Ela tem que ser aberta, né? Bem, e aqui são as ofertas de vaga. Aqui é drástico. Se a gente for olhar no Sul, hoje nós temos 21% das vagas presenciais e 79% sendo ofertado online. Em Santa Catarina, 9% presencial, 91% online. Então, no Sul, a cada 10 vagas, 8 são EAD. Em Santa Catarina, 9. E é esse pessoal que a gente vai estar enfrentando no mercado, que às vezes não tem a disciplina de arquitetura da paisagem, às vezes não tem muitas outras disciplinas. E aqui é onde essas disciplinas são ofertadas. O quadro de cima, da linha preta de cima, mais marcada, a gente percebe que, em 2014, metade dos cursos ofertam uma ou duas disciplinas. A gente esperava que agora ofertasse mais, né? Mas continua. Ó, a grande maioria ofertando uma, duas ou três disciplinas. A gente não consegue fundamentar um curso, um ensino de um campo profissional com 3 disciplinas. É impossível. Na média, em 2014, eram 2,5 disciplinas por curso. 65 horas aulas, em média, por disciplina, o que dava mais ou menos 4% da carga horária. 4% para ensinar um campo profissional. Em 2024, aumentou um pouquinho. 2,78, é irrisório. Com 52 horas aula por disciplina, chegando a 4,83 de carga horária no total. Então, saímos de 4 para 4,83. Opa, então melhorou. Mas se a gente for pegar a média, a carga horária total do ensino diminuiu. Então, a gente está ensinando menos 10 anos depois. Essa é uma péssima notícia. Da onde eu venho, da escola de onde eu venho, a Federal do Paraná, ela é a segunda mais antiga do Brasil. Nós temos 350 estudantes, posso falar que é uma escola pequena, média, 60 estudantes de pós-graduação, 33 docentes, e nosso curso tem 76 disciplinas com 3.960 horas. Eu sou o único professor. Se a gente for olhar a grade... Opa, desculpem, às vezes eu aperto um pouquinho. Se a gente for olhar como se distribuem as disciplinas, a gente vê que tem no segundo semestre, terceiro, quarto, quinto, sexto, né? Ou seja, a gente tem 360 horas, 9 horas, 9% da carga horária total, só que é um professor. Isso não é verdade. Então, mesmo que a gente olhe naqueles cursos onde tem mais disciplina, às vezes não tem o professor que dá aula dessa disciplina. Porque a gente está falando do nível quantitativo, né? Não qualitativo. E o caso da Federal do Paraná é exemplar, né? Eu briguei muito para que a gente tivesse mais disciplina, pensando que meus colegas iam contratar mais professores, mas nós não conseguimos. Tem empecilhos, né? Que são difíceis, às vezes não são nem do curso. O que a ABAP faz contra isso? Né? Como que ela tenta trabalhar? Nós trabalhamos vigorosamente nas DCNs, e é por isso que a pesquisa até estancou quando as DCNs foram publicadas, porque agora, 10 anos depois, a gente vai ver se elas causaram uma perturbação nesses dados. Mas, sobretudo, nós estamos trabalhando numa proposta de educação continuada. O CAL, a CEF-CAL, vai abrir um edital nesse mês de setembro, para que a ABAP e todas as entidades nacionais consigam ofertar cursos para docentes, porque a gente tem que operar nessa frente, qualificar os colegas, para que eles ensinem a arquitetura da paisagem, mesmo que os números não ajudem. A ABAP também tem o Prêmio Rosa Clias. Isso é a nossa joia. Nós estamos agora na 9ª edição, está aberto até o dia 15. Então, se tem aluno ou aluna, né, estudante de arquitetura que está no seu TFG, já fez o TFG e consegue entrar no concurso, entre, porque isso é uma forma de prestigiar a escola, o orientador, mas, sobretudo, o estudante que escolheu estar com a gente. Bem, vamos passar para a pesquisa. Esse é um outro artigo que eu escrevi com 2 queridas amigas, Luciana e a Lúcia Veras. Né? A gente vê o panorama da produção científica. Esse artigo foi escrito ano passado. Então,
Tem uma pergunta para essa pesquisa. Como se caracteriza a produção científica, ou seja, as teses e dissertações recente, 2000 a 2020, no campo da arquitetura da paisagem, nos programas de pós-graduação brasileiro, são programas acadêmicos, não são programas profissionais, com maior presença de arquitetos e arquitetos urbanistas, ou seja, na área de concentração da CAPES, arquitetura, urbanismo e planejamento urbano regional. A gente focou para ver o que os colegas estão estudando. Então, a gente avaliou 676 dissertações, das 6.583, ou seja, 10% lida com temas da arquitetura da paisagem. É um número relevante. Tá? Não é marginal, é 10%. Depois, nesse quadro, entrou 152 teses, das 1.713 produzidas, 8,9. No total, 828 trabalhos, quase 10% da produção nesses programas no Brasil são de arquitetura da paisagem. É muito relevante. A gente tem um mar de pesquisa feita nesses 20 anos, que tentam discutir coisas que a gente vai ver muito nesse congresso. A gente vê que essa produção é muito concentrada, sudeste e sul, marginal no norte, muito pequeno. Isso mede também como que a pós-graduação brasileira está consolidada no Brasil, então é um reflexo disso. É um universo muito feminino, que também segue a tendência da pós-graduação brasileira. Comprova-se que 80% desses trabalhos analisados são de arquitetos e urbanistas, né? Então, a gente tem geógrafo, mas também é marginal. Então, nós estamos produzindo, nessas universidades, um conhecimento no campo da arquitetura da paisagem que é muito valorizado, é ciência. E a gente vê por esse gráfico, com cores indicando teses e dissertações, nos programas da área da arquitetura e urbanismo e da área de planejamento urbano e regional. Mas o mais importante de entender isso é que esse pontilhado está indicando uma tendência de crescimento, né? Então, isso nos aponta um bom futuro. Embora o artigo também revele que existem lacunas, uma delas, para mim, é a que mais dói, é que a gente não achou nenhuma tese, nenhuma dissertação que fale sobre ensino, e a gente precisa fazer reflexão sobre ensino. Um monte de assuntos estão sendo tratados na pós-graduação brasileira, né? Então, existe uma concentração no sul-sudeste, existe uma forte concentração nas públicas, é uma tendência natural da presença feminina, que segue também a pós-graduação brasileira. Uma linha do tempo analisada, a gente vê que é incremento, né? Tende a crescer, e a área de concentração da arquitetura e urbanismo, planejamento urbano, ela é respeitada pelos aqueles que se formam em arquitetura e urbanismo, né? A pergunta que eu faço na pós-graduação é onde estaremos daqui a 10 anos, que a gente vive no mundo de metamorfose, né? A gente não reflete sobre o ensino. Como serão essas pessoas que estão prestes a entrar no mestrado, estão prestes a entrar no doutorado, que temas que elas vão tratar no mundo que a gente vive, né, em metamorfose. Por fim, último tópico, prática profissional pública e privada no Brasil. Eu pedi para o CAL, e aí eles me deram esses dados aí nos últimos dias, talvez esteja um pouco desorganizado, mas assim, como que estamos distribuídos? E eu fiz uma pequena pergunta, né? Nas RRTs, na produção da arquitetura da paisagem, ou dito na lei arquitetura paisagística, como que está essa produção? Será que a gente é relevante também, né? Então, aqui uma distribuição dos arquitetos e arquitetas urbanistas pelo Brasil. A gente vê uma concentração sul-sudeste. Aqui em pontos, nos municípios, fica mais claro, então, né, porque aí, quando a gente faz a média do Estado, às vezes mascara, mas olha onde está a concentração dos nossos colegas. E eu pedi esse registro, né, de 21 a 24, sobre as responsabilidades RRT, de projeto e execução. E eles me passaram esses dados, eu quero dividir com vocês, que eu acho que são importantes. Então, lá em 2012, nós tínhamos 2.890 RRTs de projeto. Chega o 2024, 8.300. 8.300 RRTs no ano passado de arquitetura paisagística. Não é um número pequeno. Mas, se a gente fizer uma comparação com o total de RRTs recolhidas, 0,8, a gente é um número marginal. Eu pedi, eles me mandaram por celular agora de manhã, porque eu queria fazer, tá, e como que está o urbanismo? Né? Planos e execução.
pelo número que eu vi, muito similar. Não tem muita diferença. Tá? Então, e aqui, atividade profissional, ou seja, execução. Saímos de 1.500, fomos para 3.700, também é marginal, é 3%, né? Não é um número que a gente poderia, tem o potencial de contribuir, mas esse é o nosso estado na pesquisa. O que é mais importante de olhar o número real é olhar a tendência. Né? Os gráficos apontam, as ARRTs totais estão em crescimento, mas a declividade da linha pontuada mostra a tendência. E a gente vê que a declividade da área de arquitetura, de projeto de arquitetura paisagem, ela é bem mais inclinada que a geral. Então, a gente vê o acumulado positivo que a gente está crescendo enquanto produção na área. Bem, atuação da ABAP para isso. Nós lutamos para a criação de um projeto de lei. Isso está no Senado, é o projeto de lei que cria a Política Nacional da Paisagem, um marco histórico para o Brasil, que é uma lei, é um projeto de lei que vai aglomerar todas as legislações que lidam com questões que afetam a paisagem no Brasil. Já tem um relator. Nós temos um prêmio que foi criado ano passado, que é o prêmio que a gente gosta muito desse nome, o Prêmio ABAP Roberto Puller Marques, que valoriza obra, projeto e planejamento no campo da arquitetura da paisagem. Ano que vem vai sair o segundo. E hoje, né, a surpresa que a Luciana falou, a gente vai firmar um termo de cooperação transoceânica com a APAP, para que a gente possa aprender com os nossos colegas e eles possam aprender para a gente, e a gente pode construir um futuro melhor para o campo da arquitetura da paisagem. Então, com isso, eu criei um pequeno painel nessas grandes áreas e eu vou terminar com uma provocação. Ela é uma provocação, porque ela interfere no modo como a gente entende a nossa profissão, como a lei nos entende. Platão dizia que nomear é designar algo sobre alguma coisa, informar e distinguir que essa coisa existe. Né? E o Austin diz que dizer implica em fazer. Então, se a gente não fala, a coisa não existe. Quando a gente coloca o nosso título como arquiteto e urbanista, a gente esconde algo que a gente é, que somos arquitetos da paisagem. Por isso, eu defendo que a gente tenha o nome arquiteto, urbanista e paisagista. Isso é uma provocação para mostrar a importância que a gente tem enquanto profissional para defender o Brasil. E eu gostaria que o Google, quando a gente perguntasse para ele quem é arquiteto paisagista, mostrasse uma foto assim, porque isso não totalmente mostra quem somos, mas é muito melhor que um jardineiro. ABAP, gente, venham para a ABAP. Obrigado. Obrigada, Fila. Obrigado, Fila. A gente tem uma questão de tempo. Eu vou chamar a próxima fala. Carlos Dias é paisagista desde 1984, pela Universidade de Évora, agricultor, professor e produtor cultural. Dias desenvolve trabalhos de ordenamento do território, planejamento e desenho urbano em Portugal e em países africanos de língua portuguesa. Durante sua participação na conferência, ele fará o histórico da profissão em Portugal e discutirá a questão da Convenção Europeia de Paisagem e sua inserção no cotidiano profissional, exemplificando os estudos e projetos portugueses. Bem-vindo. Como é que passa? Olá a todos, todas, boa tarde. Sei que estamos já atrasados, mas eu gostava de saber aqui quem é que trabalha ou quem pensa trabalhar como arquiteto paisagista no futuro. Levanta o braço, por favor. Quem trabalha ou pensa trabalhar? Está composto, está composto. Muito obrigado. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Alexandre, à organização da CAU, e esta extraordinária do CAU, esta extraordinária Assembleia, não só esta, como todo este magnífico encontro, e foi um privilégio constatar que o keynote speaker do arranque era um arquiteto paisagista. Em relação ao que a Luciana há bocadinho referiu, eu costumo dizer que nós, arquitetos paisagistas, somos como os limpa-chaminés. Não somos nem limpa, nem chaminés. Somos limpa-chaminés. E isto é muito importante que se diga, porque, para não haver confusão,
Eu até há uns anos desta parte passei a usar um hífen, um tracinho, para fazer uma palavra composta. Arquiteto paisagista como fosse uma palavra só. Porquê? Porque paisagista são os pintores de paisagem. Foi um movimento que começou em Inglaterra no século XVIII com pintores de paisagem. E às vezes, usar o termo paisagista parece um bocadinho depreciativo, como se a arquitetura da paisagem fosse só a área do exteriorismo. A arquitetura da paisagem faz muito mais coisas, como gestão urbana, como planeamento, landscape urbanismo, planeamento paisagístico, ordenamento do território, gestão do ordenamento do território, conservação da natureza, toda uma série de áreas que são muito importantes e que transcendem o valoroso e sempre continuado exercício do projeto do espaço público ou dos jardins privados, que é aquilo que todos nós fazemos mais e é aquilo que mais existe no nosso mercado. Mas a verdade é que a nossa profissão tem uma visão holística sobre os problemas, tem formações mais abrangentes do que só fazer espaço exterior. Ser só exteriorista. Portanto, somos arquitetos paisagistas com trema, com hífen e não arquitetos nem paisagistas. Mas isso era só uma introdução. Eu hoje, a pedido como conversa de combinado, como estabelecemos o que eu ia referir, ia fazer uma cronologia da arquitetura paisagista em Portugal, mas vou fingir-me a começar nos anos 30, 40 para a frente. Porquê? Porque em Portugal, como país pequeno e europeu, já não existem paisagens naturais. Toda a paisagem é intervencionada, desde para falar do megalitismo, das intervenções do Áger Salto Silva romano, das tecnologias hidráulicas da invasão islâmica no século VIII e de por aí fora com as ordens monásticas e que eram verdadeiras multinacionais de alimentação na Idade Média, como a Companhia de Cister e outras, como as intervenções posteriores do nosso rei Dom Dinis no Pinhal de Leiria para suster as águas do mar. Já na altura havia problemas de alterações marítimas, e por aí fora, como a chamada campanha do trigo na ditadura, que se arrancaram azinheiras, que são árvores, são carvalhos hoje em dia protegidos, até chegarmos hoje em dia às problemáticas das alterações climáticas e do hiperregadio e todas essas situações que todos conhecemos pelo mundo, um pouco por todo o mundo, com as nuances de cada clima e de cada natureza geológica. Mas eu hoje então iria começar pelo introdutor do ensino superior em arquitetura paisagista em Portugal, que foi o professor Francisco Caldeira Cabral. Caldeira Cabral tirou agronomia, foi trabalhar para a Câmara Municipal de Lisboa, a capital de Portugal, para o município, e era engenheiro agrónomo e constatou que faltava uma formação, foi fazer essa formação para a Alemanha no fim dos anos 30, voltou 3 anos depois e propôs ao ISA, Instituto Superior de Agronomia, um instituto mais reputado de agronomia de Portugal, fazer um curso superior livre em arquitetura da paisagem. Esse curso começou em 41, 42 e perdurou até aos anos 80. Era um curso que pressupunha uma licenciatura, um grau de 5 anos em agronomia ou silvicultura e com mais 2 anos de arquitetura da paisagem. Fazia 7 anos de totalidade para se poder ser arquiteto paisagista. Ele é o responsável por um conceito que reputamos de muitíssimo importante, porque é um conceito tetaravô deste conceito que hoje de manhã ouviram falar da cidade esponja e das paisagens esponja. É o conceito de contínuo natural. Esse conceito de contínuo natural, exposto por ele e teorizado durante os anos 40, pressupõe que a natureza deve ser compreendida e preservada sempre em continuidade, num sistema interligado, dinâmico e vital, no qual o homem é parte indissociável. Esta questão do homem, a questão do apor antrópico, do valor cultural, permitiria, anos mais tarde, um dos seus discípulos, o arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, antes disso, desculpem, isto é uma obra seminal do Caldeira Cabral, dos anos 40, que é o Estádio Nacional, no modelo helénico, mas pela integração, tal e qual como o santuário falta-me aquele santuário na Grécia, falta-me o nome, não é Delfos, que é o santuário, aquele santuário encaixado na montanha, e ele
não queriam fazer um estádio um edificado todo em elevação e arrasar todo o modelado, ele fez encaixar este estádio nesta encosta. E esta questão do aporte da intervenção antrópica na natureza e não a imposição à natureza é determinante mais do que o mero desenho que tem neste momento quase 100 anos. Este discípulo dele, portanto, já é um homem que morreu quase com 100 anos, aqui há 5 anos, que é o prémio de Jellicoe 2013, Gonçalo Ribeiro Teles, que foi um dos mais profícuos autores, teorizadores e político da paisagem e do ambiente em Portugal. Ele foi subsecretário de Estado do Ambiente, secretário de Estado do Ambiente, ministro da Qualidade de Vida em governos sucessivos após a Revolução. Não obstante ele ser um homem que era monárquico, mas era um monárquico revolucionário. Era um monárquico não conservador e um monárquico precursor de todos os estudos de ambiente e de paisagem em Portugal. Ele evolui aquele conceito de Caldeira Cabral do contínuo natural para o conceito de paisagem global, onde a ruralidade e a urbanidade se fundem e a paisagem é um contínuo. Não há segmentação da paisagem. Nós, quando percorremos um território de carro ou a pé, mesmo que saímos da cidade, há sempre um tecido de gradualidade e essa importância dá-nos que não podemos nunca dissociar umas coisas de outras. Temos que ver as coisas sempre numa perspectiva integrada. Este homem gostava muito de fazer esboços de explicação dos conceitos. Isto eram desenhos em guardanapos de papel nos restaurantes, que eram fotocopiados pelos alunos, porque estes alunos eram desenhos assim às vezes. Ele estava a explicar e a falar com os alunos no restaurante. Portanto, há muitos desenhos destes, que são desenhos muito expressivos, muito engraçados e que hoje em dia vivimos e lembramos dele com muito gosto e muita emoção. Vou saltando de temas porque estou a fazer uma coisa cronológica e gradual. Tal e qual como a APAP foi fundada em 76. Salve-se a coincidência. Nós, a 3 de março de 76, foi fundada por 18 insígnios arquitetos paisagistas, já de uma geração posterior à do Gonçalo Ribeiro Teles. Uma geração que tem agora 75 anos. E que esta geração foi a geração que depois dos discípulos diretos de Caldeira Cabral, o Teles, estes são os discípulos quase de Teles e são aqueles que se esprearam pelas universidades, criaram os cursos, tiveram na alta função pública, nas assessorias dos ministérios e que fizeram o trabalho de sapa das legislações muito importantes, das legislações pré-Convenção Europeia da Paisagem, que eu vou agora referir. Uma primeira lei seminal para toda esta questão foi a Lei 613/76, também neste ano de 76, onde se criou a Rede Nacional de Áreas Protegidas, portanto, de conservação da natureza. Conservação da natureza num modelo, por oposição ao modelo americano de preservação, preservativo, onde o homem não tem grande estatuto, criou-se o Parque Natural, onde a conservação da natureza é feita em comunhão e simbiose com as populações que nelas vivem. Este modelo é um modelo mais francófono, mas da sua aplicação legal é uma novidade na Europa, e a partir daí veio a criar uma enormidade de áreas protegidas que têm sido muito importantes no estabelecimento e manutenção da biodiversidade em Portugal. Agora saltamos para a formação da arquitetura paisagista em Portugal e fora. A formação da arquitetura paisagista no mundo começa em 1900 em Harvard, a seguir aparece em 19 na Noruega, 29 em Berlim, este curso que Caldeira Cabral tirou, 32 em Reading, no Reino Unido, e depois este já referido 41, 42 no ISA em Lisboa, Instituto Superior de Agronomia. Os cursos de facto, os cursos autónomos e superiores em Portugal são 5. O primeiro foi aquele que eu andei, em Évora, mas não foi 80 que eu comecei. Foi em Évora, 1980. E depois, logo em 81, o ISA, que tinha o curso superior livre, com alguma informalidade, onde queria um curso exclusivo e único de 5 anos em arquitetura da paisagem. Em 99 veio surgir a UTAD, em Vila Real, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e a Universidade do Algarve, no mesmo ano. Mais recentemente, em 2001, surge o curso da Faculdade da Universidade do Porto. Os cursos que vêm amarelo, que são Évora e Vila Real, neste momento só ministram
o mestrado. Portanto, o curso de Arquitetura Paisagista em Portugal é um curso superior autónomo, com 300 créditos ECTS. Os créditos ECTS são mais ou menos 60 horas por cadeira, portanto, tem que ter, e são com um léxico que dê uma formação abrangente à arquitetura paisagista. Temos 5 cadeiras de projeto graduais, uma cada ano, 5 cadeiras de ordenamento do território, uma cada ano, 2 História da Arte Geral, 2 História da Arte de Jardins, cadeiras ligadas à geomorfologia, à hidrogeologia, à hidráulica agrícola e à hidráulica urbana, pedologia, solos, climatologia, urbanismo paisagístico, portanto, urbanismo geral e urbanismo aplicado à paisagem, desenho arquitetónico, desenho geral, 5 cadeiras também, e que eu me lembro, assim, as mais específicas são estas, portanto, depois o resto comunga muito com agronomia ou arquitetura. Estas são aquelas que dão a especificidade e apontam mais a profissão. Dentro desta lógica dos contínuos naturais e das paisagens globais, Ribeiro Teles e aquela geração que fundou a APAP, que seus assessores conseguem fazer publicar, em 1982, a Reserva Agrícola Nacional. A Reserva Agrícola Nacional, que é uma coisa muito simples, que hoje em dia é muito combatida, que pretende salvaguardar os melhores solos para a agricultura. Os solos de melhor qualidade, que são 12 a 13% do território nacional. E esses solos deveriam ser salvaguardados e não usados para a construção. Em 83, também, já no fim de um governo e com alguma, assim, meio socapa, mas não foi socapa de facto, criada a Reserva Ecológica Nacional. A Reserva Ecológica Nacional tem sido um vetor de salvaguarda e conservação das áreas mais sensíveis do território e, por outro lado, é usada como guia de plano negativo para a implantação, seja do que for, de infraestruturas, plataformas de transportes, sistemas industriais ou urbanos. É possível usá-la como determinante. Também tem sido bastante combatida e tem sido sucessivamente abalroada. Mas mantém-se. Finalmente, uma guerra de arquitetos paisagistas europeus, uma grande guerra. Em 2000, em Florença, publica-se a Convenção Europeia da Paisagem. Este é um documento fundacional de uma preocupação integrada na paisagem. É uma preocupação do Conselho da Europa que foi uma grande vitória das pessoas, não só dos arquitetos paisagistas, todas as pessoas que se preocupam, gostam e estudam a paisagem, para além dos arquitetos paisagistas. E tem sido muito importante na determinação de políticas, programas e de orientações para o futuro. Eu, como tenho tempo escasso, remeto-vos para que querem saber melhor o que é a Convenção Europeia da Paisagem. Pelo menos já perceberam, é um documento de salvaguarda e de recomendações metodológicas para o trabalho em paisagem. Este aqui tem um organigrama dos muitos que surgiram após a publicação da CEP, na aplicação da CEP aos PDMs. Não sei se cá também se chama PDM. Também é de... O PDM é um Plano Diretor Municipal, são documentos de gestão e ordenamento do território do município, que tanto regerem a parte urbana como a parte rústica. E a partir da publicação da Carta Europeia da Paisagem, numerosas equipas particulares e universidades definiram metodologias de uso da CEP nos PDMs, como valor de plasmar nesses documentos de gestão alguma preocupação e algumas recomendações de salvaguarda e conservação. Outro documento muito importante, que tenho aqui em baixo, vê-se mal o link que podem fazer download, porque este documento pode fazer download grátis. É um documento em 5 tomos sobre o Atlas das Paisagens de Portugal Continental. Este documento é um documento feito por um professor de referência, que é Alexandre Gonçalves de Abreu, professor de referência, e catalogou, com base a partir da Convenção Europeia da Paisagem, catalogou estas paisagens, todas de Portugal, sistematicamente com um grupo da universidade e de alunos. A seguir, também na senda da mesma convenção, surge a Política Nacional de Arquitetura e Paisagem, que neste momento tem feito trabalhos muito relevantes, e desenvolvimentos muito relevantes. Exatamente isto tem que ser feito, é isso.
é que esta é a guerra que o Alessandro referiu há bocadinho, da guerra. Nós temos isto, também não, reparem, 2015, Portugal assinou, a Convenção é de 2000, Portugal ratificou em 2005 e só 10 anos depois se conseguiu plasmar e ter força legal uma política nacional de arquitetura e paisagem. Este momento Portugal foi o premiado do Prémio Europeu da Paisagem, por acaso. Portugal, um prémio português. Uma outra coisa, já nas sequências de todas estas problemáticas, surge um grupo de trabalhos na Universidade, no Instituto Superior de Agronomia, muito importante, que também vos deixo ali o link, que é o grupo Scape Fire, que está, depois dos horrorosos incêndios de 2017, seguidos deste ano, não sei se têm tido notícias aqui no Brasil, há feedback desses dramáticos incêndios, mas o Mediterrâneo, o fogo faz parte da natureza e o abandono tem determinado a intensidade destes incêndios. Tem feito um trabalho muito importante na definição de modelos de ordenamento do espaço rural, com firma à prevenção e à mitigação dos efeitos devastadores destes incêndios de quinta e sexta geração. A decorrente das questões também da Convenção, existe um programa de transformação da paisagem nesses territórios que foram afetados pelos incêndios de 2017. Esse programa tem uma série de subprogramas, como este programa de reordenamento e gestão da paisagem, as áreas de intervenção e gestão da paisagem, uma série de subprogramas que neste momento já estão a funcionar, estão a ser implementados, só que muito ainda com alguma expressão, mas não aquela que se gostaria. Mais lento que o que gostaríamos, mas já alguma coisa. Vêm do lado esquerdo os planos que já existem, os que já estão feitos a verde mais escuro, os que ainda não estão feitos a verde mais claro. Do outro lado, as operações integradas de gestão, as azuis as que estão em marcha e as outras mais claras as que estão quase em marcha. Mas, como veem, a situação não é fantástica, mas não é tão má como podia ser. Só que este ano, isto evoluiu de uma forma, este ano houve outra vez, quantos anos? 8 anos depois, outra vez incêndios dramáticos e isto ainda não está a ter o efeito que gostaríamos que já tivesse a ter. Como sabemos, as burocracias são graves, não sei se o Brasil também é um Estado muito burocrático, presumo que seja, mas Portugal é imenso e com as questões europeias ainda o é mais. E já acabei o meu tempo? Já não dá mais? Estou quase a acabar. Perspectivas futuras e recomendações que achamos que são importantes de ter no foco da nossa atenção. Objetivo de neutralidade carbónica. As cidades portuguesas pretendem atingir a neutralidade carbónica em 2050. Esperemos que sim. Cogestão e governança adaptativa. Questões ligadas à multiculturalidade e à multifuncionalidade, muito importantes nas questões das formas de gestão. Considerar que os ecossistemas urbanos têm que ser multifuncionais e não monofuncionais. Criar mais ilhas de sombra, mais permeabilidade em meio urbano. Adaptação das alterações climáticas. Isto já não é novo, é imperativo em todo lado, portanto já não é novidade nenhuma. Portanto, estas são os desafios que poderemos ter e, no meu caso concreto, isto são diretivas já das políticas portuguesas que estão integradas. O que eu penso e anseio deste problema é que, para rematar, é que a paisagem deverá estar no centro das políticas públicas territoriais, a paisagem no território, porque a paisagem é a interação entre o homem e o território é só o substrato, e deveremos passar das questões ligadas ao que se consideram serviços de ecossistema para serviços de paisagem, integrando as intervenções antrópicas nas questões ligadas aos ecossistemas. E aí os serviços são da paisagem e não dos ecossistemas. Só para os ecossistemas é só ter em conta só a biodiversidade e deixar o animal-homem de fora das políticas. Quer dizer, o animal-homem está a criar políticas só para os animais e não cria para si próprio. E ele tem que estar integrado nas políticas. Se o homem não está integrado, há sempre estas dicotomias, sempre estas problemáticas. Portanto, vamos passar do serviço de paisagem, que eu acho que é muito importante. Para já, acho que acabamos. Eu tinha umas coisas mais para mostrar, mas como tínhamos que usar o tempo perfeito, só quero deixar aqui os agradecimentos e a quem mandou elementos que não vou mostrar, uma série de projetos que estão aqui na apresentação, mas que deixo cá, e deixar-vos os meus mails, o pessoal e o institucional, para o caso que precisar de alguma coisa minha. Muito obrigado a todos, uma boa tarde.
Bom, eu apresento agora o nosso último palestrante, Rafael Dodera, professor da UDELAR, Universidade da República do Uruguai, e também presidente do IFLA, que é a Federação Internacional de Arquitetos da Paisagem. E, bom, eu acho que vamos direto à palestra, sim? Obrigada. Concentração. Bueno, muchas gracias. Agradezco al CAU por la invitación y a los organizadores. Y bueno, estoy un poco nervioso porque el tiempo corrió y sé que estamos mal. Pero mi presentación creo que es breve. Lo que combinamos antes para llegar a esta reunión era que hablara de los desafíos de la consolidación del campo disciplinar de la arquitectura del paisaje en América. Voy a elegir un tema básicamente relacionado con eso que tiene que ver con la educación, por una cuestión de tiempo justamente, porque no me parece que lo pueda presentar todos. En mi carácter de presidente de IFLA de las Américas, vengo a contarles, digamos, que esta federación es una organización que conecta, coordina y representa a los arquitectos del paisaje en todo el mundo. Entre sus cometidos principales, promueve la educación y la investigación en la arquitectura de paisaje y define estándares internacionales de prácticas profesionales y académicas. Está presente en los 5 continentes, se organiza en grupos de programas de trabajo y cuenta con más de 100.000 asociados, 80 países, más de 1 millón de profesionales. Yo presido la región de las Américas, y en la región de las Américas hay 20 países que son partes de IFLA, tienen como una forma de gobernanza un foro de presidentes, delegados o consejeros de cada país y un consejo ejecutivo. Trabajamos en América, y entonces me parece imprescindible, sobre todo por las cosas que escuchamos hoy, una cosa que me parece que todos lo conocemos, pero me parece que es importante porque son condiciones estructurales en las que nosotros inserimos de alguna manera, con las que nosotros trabajamos todos los días. Porque como dijo el profesor, no es solamente hacer jardines, sino que planificamos el territorio, trabajamos con otros tipos de cosas que la que pretendo hablar ahora. Todos sabemos que el continente es un continente definido sobre todo por los contrastes. Es el extrema y una persistente desigualdad, es el continente más desigual del planeta, tiene una inseguridad y violencia inusual. El 8% de la población en la parte de América Central, una parte de América Central, México, es el 8% de la población mundial y tienen un 37% de los crímenes, solamente igualable a zonas de guerra. La oferta académica que existe en América es absolutamente desigual. Hay una brecha enorme entre el norte, que tiene las carreras, la mayor cantidad de carreras de grado y de posgrado, y el sur, que como voy a mostrarles ahora, es paupérrima la situación. Existe una brecha económica entre el norte absolutamente industrializado y el sur, en el que tenemos una frágil integración regional. O sea, si bien tenemos algunas organizaciones como Mercosur, la CELAC, no funcionan con problemas, y eso nos impide tratar temas que son globales, como el cambio climático, como las migraciones o como la biodiversidad. En ese sentido, inclusive África tiene su Unión Africana, Europa tiene la Unión Europea que ayuda y colabora con los países que están un poco más atrasados en esta cuestión. Nosotros no tenemos esa suerte. Y por último, que es absolutamente determinante en nuestro campo natural, que tenemos matrizado en la cabeza la forma de relacionarnos con en el continente que tiene mayor biodiversidad. Tratamos en la naturaleza de una manera extractivista y con un uso intensivo que nos provoca problemas, que concentra más el problema, la riqueza en menos manos, y este quiere decir que es un problema que cada vez se acentúa si uno lo mira en dinámica. Bueno, en ese continente, acá un problema del pasaje, nada más de la cuestión, decía invisibilidad, porque el planteo era tratar de hablar de la invisibilidad. Y es difícil hablar de invisibilidad, porque quiero citar a brasilero Nelson Brisac, que en un libro fabuloso que se llama Paisajes Urbanos, dice que justamente que lo invisible es aquello que simplemente no conseguimos ver. No quiere decir que no existe. Parece una obviedad, pero a mí me parece reveladora esta frase. La arquitectura de paisaje, como disciplina, el nombre se lo debemos a este hombre, a Frederick Law Olmsted,
que cuando le fue preguntado dijo, ¿qué tipo de arquitecto es usted? Dijo, yo soy un arquitecto de paisaje, una cosa que aparentemente se le ocurrió de esa manera. La profesión, definida en el plan estratégico de IFLA de los 2025-2027, habla de una profesión, miren esto básicamente, una profesión que se enfoca en el diseño, la planificación y la gestión. Hoy hablaba, ¿no? Yo si bien me siento jardinero y me gusta ese trabajo, también entiendo básicamente que en mi vida, en la que trabajé profesionalmente, los últimos 15 años me dediqué a ser docente y a coordinar una carrera, pero durante toda mi vida trabajé básicamente en la gestión del territorio. Ahí es donde me parece que se agrega un valor increíble, eso muy relacionado con la planificación. Y sobre todo hablando de los espacios exteriores. Una cosa que quiero para atrás es que bastante interesante es este hecho singular de que tiene que integrar, es una disciplina que necesariamente tiene que integrar las ciencias, porque hay ciencias naturales y ciencias sociales, que normalmente se comunican mal entre ellas. No son ciencias que comuniquen perfectamente, pero para una persona trabajar con el paisaje tiene que trabajar en ciencia, tiene que tener métodos, saber de teoría de ciencia, y al mismo tiempo tiene que saber de arte. Entonces, esas tres características no es fácil, pero esto es una cosa que más allá de los nombres nuevos de soluciones basadas en la naturaleza, como dijo Yu hoy de mañana, estas son cosas que vienen de antaño, digamos. Esto es una cosa que si uno no lo tiene en cuenta, no es capaz de enfrentar el tamaño del desafío disciplinar. Eso genera bastantes dificultades y ayuda también, y creo que es parte de la que genera esa cierta invisibilidad de la disciplina. No solamente está definida como una profesión por nuestro grupo, sino que desde el año 2020 la Organización Internacional del Trabajo define, así como define qué hace un arquitecto, qué hace un panadero, qué hace un carpintero, dice qué es un arquitecto del paisaje. Y otra vez, planificación, diseño y gestión del paisaje. Y ahora quiero un paso atrás, vuelvo a 1998. Y me parece interesante porque nuestro presidente habló de Rosa Glena Clías, jovencita ahí a la izquierda de la foto, de Roberto Burle Marx y otras personas que se reunieron en un concilio, en una cosa media secreta, en Salto, en la ciudad de Salto, una ciudad del interior de Uruguay, una cosa bastante increíble. Y después de discutir, no solamente ellos, también estaba Fernando Chacel, por Brasil, y había personajes que trabajaban en todo el continente sobre estos temas, y lo que definieron, escribieron una carta, que es la Carta de Salto, que yo cada vez que me invitan a una presentación diría, si ustedes leyeran solamente la Carta de Salto o el Convenio Europeo del Paisaje, que son 2 hojas, entendería, si uno lo lee y lo analiza con cuidado, entendería, es un salto cuántico, digamos, ¿no? Porque hablamos de paisaje como sinónimo de muchas cosas, pero ahí hay una definición absolutamente clara. En esta Carta de Salto yo quiero rescatar ese parágrafo en el que habla que el perfil de cualquiera de los profesionales que actúan en aquel momento involucrados en nuestros países no corresponde a las reales necesidades que plantea el ejercicio profesional. Fíjense, hay un desfasaje entre lo que hace un arquitecto, lo que hace un geógrafo, lo que hace un agrónomo o un ingeniero y lo que requiere la realidad. Era como que estábamos martillando, en vez de atornillar, estábamos pegándole con un martillo al clavo. Hay una diferencia que implica que a partir de ese momento esas personas que se encontraron definieron que cada uno iba a tratar que en su país se formara una carrera académica propia para este campo disciplinar que lo merece. Unos cuantos años después, en el 2025, la realidad de la oferta académica educativa en Latinoamérica es la que les voy a decir ahora. Como programas de graduación tenemos 5 países. A ver, ahí hay algo que está mal, no se ve bien, pero en realidad dice que son 8 cursos, ahí no está, pero son 8 cursos de graduación como título. Hay 4 de esos que son, 5 de esos que son totalmente consolidados, que tienen más de 30 años como carrera. Después hay 2 que son muy jóvenes y 2 que están apenas en formación. Ese es el grado de toda la formación académica de grado que existe en América. Está en 5 países, hay unos 900 profesionales formados y hay 3 modelos académicos.
a veces sucede en agronomía, a veces en arquitectura y algunas otras veces en artes, en facultades de arte. Eso es lo que pasa, la foto de lo que pasa en América. Respecto a los posgraduación, hay 12 programas de posgraduación, de los cuales solamente 5 están absolutamente consolidados y todos los años se dictan. El resto son esporádicos, a veces pasan, a veces sucede, y otros son nuevos, absolutamente nuevos. En 6 países con una serie de cantidad de profesionales. Para ejemplificar nada más, estos son los programas de graduación que nosotros tenemos identificados claramente en Latinoamérica. Ahí ven que 4 o 5 de ellos tienen más de 30 años, como les decía, y unos son nuevos. Los títulos son absolutamente distintos y la cantidad de formados también. Como planteó Alessandro también, y esta es una cosa dramática, cuando hay un campo disciplinar, así como estamos, esta es la situación. Yo creo que Brasil en gran medida está, o sea, lo mínimo que se pide es que haya un docente, que casi todas las universidades investigan y enseñan algo de paisaje, todas las facultades de arquitectura por lo menos. Pero la verdad es que en algunas se dan algunas aulas, cuando una cosa es muy inmadura. Cuando ya se da una serie de aulas, ya existe una disciplina. Y lo que contaba Alessandro, muchas veces las disciplinas son disciplinas optativas, ¿no? Que no están, que son 1 o 2 disciplinas optativas y algunas veces obligatorias. Cuando hay un grado más de madurez, ya hay 3, 4, 5 profesores en un centro académico, se puede conformar capaz con más de un curso, algún diplomado, alguna especialización, un curso intermedio que tiene 100, 120 créditos. Cuando eso se consolida más, se configura un programa de grado, una carrera, una licenciatura. Y cuando se puede avanzar más, puede haber posgrados, maestrías o doctorados. Esto yo lo planteo para decir cuál es el grado de madurez que tenemos en América respecto a esto. Y en los países que tenemos disciplina, nos falta bastante todavía para construir, para llegar a lo que se está haciendo en otros lugares del mundo. Desde la IFLA tenemos un proyecto, porque hay 2 proyectos importantes, me parece. Uno tiene que ver con una red de observatorios del paisaje, lo que planteaba el profesor portugués, y la otra tiene que ver con una red de educación de universidades que enseñan paisaje en América. Es un trabajo que viene haciendo un grupo del Comité de Educación y Asuntos Académicos de IFLA de las Américas, que está liderado por Luciana Yen, Lucas Pérez, de Argentina, Ricardo Riveros y Michelle Mesa, y vienen trabajando en etapas. Como se ve en el cuadrito, ya primero trabajamos con algunos países de Latinoamérica, dejamos en un segundo nivel Brasil, por la complejidad que tiene, y un tercer nivel nos vamos a tratar de integrar también con Norteamérica. Pero ya hay, al día de hoy, en el año pasado presentamos y se encontraron las universidades que estaban fundando esta red de universidades para tratar temas comunes, para hablar de problemas que tenemos entre todos, para encontrar soluciones inclusive y hasta para dar visibilidad a la disciplina. Y hicimos el primer encuentro en Buenos Aires y al día de hoy ya hay 24 universidades, ahí están los logos, pero eso fue viejo porque tiene unos días. Al día de hoy hay 24 universidades que designaron institucionalmente a un representante de esa universidad en la red. Ellos eligieron las autoridades, la red funciona a 3 niveles, una serie de institutos o universidades que enseñan diplomados, otras que enseñan carrera de grado y otras que enseñan posgrados. El próximo encuentro es en el Congreso Regional de IFLA de las Américas en Chile, y la invitación que le hacemos a ustedes es que tenemos que llenar Brasil, digamos, tenemos que hacerlo incorporar a este lugar porque es bastante importante. Y finalmente, para terminar, como empecé, porque quiero terminar en verde, para ganarme el premio muy superior al de mis compañeros, es de la invisibilidad, y yo tenía un efecto acá, pero no creo que funcionó, pero no se ve ahí. Digamos, ¿qué tenemos que hacer para pasar de esa invisibilidad a la visibilidad? Y la verdad es que tornar visible esta realidad es un tema que nos involucra a todos, es una tarea y un desafío inmenso. Es la única respuesta que tenemos para esto, es integrarnos y trabajar juntos. Lo estamos invitando a trabajar en red, en una red transversal que pueda tratar con cada uno sus propios problemas. Ayudar a los países que quieren tener una carrera de grado, ayudar a las disciplinas a que se conformen en especializaciones o en maestrías. Y como ven, más que una respuesta es una invitación. Y por último, ya que tengo tiempo, les voy a leer una cosa
de acá un grupo de nosotros va a ir a Francia, porque tenemos el Congreso Mundial de Paisaje en Francia en los próximos días, y es algo que tuve que escribir para ahí y que les quiero comentar. Que hoy lo vimos en la exposición también de la mañana. Somos conscientes que el modo en el que el ser humano habita el mundo, se instala en ciudades y en el campo, utiliza los recursos naturales para producir su cultura, explora los más recónditos sitios del planeta y del universo, provoca una brecha que se expande y genera conflictos que hace pensar a muchos científicos que el punto de no retorno está cerca. En este contexto, nuestra profesión tiene la potencia de aportar al buen vivir, la felicidad, la regeneración y la sostenibilidad de los sistemas complejos e interrelacionados que son el soporte de nuestra existencia. Muchas gracias. Pois bem, com essa história toda de não termos tempo, não teremos nem perguntas nem debates. É uma pena, não é? Porque vocês viram uma radiografia dessas questões todas, em termos de formação no nosso país. E questões, eu tenho certeza que aconteceriam, então não pensem duas vezes, nós vamos estar lá fora, vocês podem abordar e perguntar aos nossos palestrantes. O Fila quer dar um último recado, e eu deixo aqui o meu abraço. Ah, sim, nós vamos assinar um acordo entre a ABAP e a APAP para que o futuro seja mais paisageiro. Obrigada.